Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Embora, Senhor, muitos não te conheçam, o Senhor se fez conhecido a nós através do teu Filho Jesus, segundo a revelação da tua santa palavra. E nós nos sentimos extremamente agraciados pelo privilégio de crer em ti e de também servir-te com as nossas vidas. Que o assunto que estaremos abordando neste momento seja dirigido pelo teu Espírito aos nossos corações, moldando a maneira de vermos a vida e também de vivê-la na tua presença. Nós rogamos ao Senhor pelas tuas misericórdias, especialmente por aqueles que se encontram afastados da comunhão do Senhor por causa do pecado. Que o Senhor nos use como igreja para que a tua palavra alcance todos aqueles que o Senhor deseja alcançar com a salvação. Nós pedimos ao Senhor essas bênçãos e rogamos por elas humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o que acontece após a morte física é um daqueles assuntos mais inquietantes na história da humanidade. O que vai acontecer quando eu fechar os meus olhos e ver os meus dias interrompidos? Para uns, este assunto ele envolve um mistério e, portanto, evoca sentimentos de medo, de incertezas e até mesmo de desespero. Uma das experiências que vivenciamos no trabalho missionário por muitas vezes é de perguntar para as pessoas se elas têm certeza para onde elas irão após a morte. Geralmente, o que nós encontramos nas experiências evangelísticas são pessoas incertas, pessoas inseguras, pessoas com medo. E é isso que acontece com todos aqueles que não têm segurança da sua salvação. A morte é um motivo de medo, de desespero, e é exatamente isso que acontece com essas pessoas. Outros se recusam a acreditar que existe consciência após a morte, sendo ela o fim da existência humana. Então não tem nenhuma preocupação com a vida após a morte, porque acreditam de verdade que depois da morte elas simplesmente deixarão de existir. E entendem, nesse pensamento, dessa compreensão sobre a morte, entendem que devem viver intensamente a sua vida nesses dias, porque após a morte não tem mais nada o que experimentar. Entretanto, a Bíblia esclarece contra toda dúvida ou especulação que a morte não é o fim, mas a passagem inevitável para uma realidade eternamente irreversível. Não haverá reparação. Será uma realidade eternamente irreversível, tanto para o crente em Cristo Jesus, quanto também para o incrédulo nele. Depois da morte, o estado será irreversível por toda a eternidade. Quanto ao dia da nossa morte, só Deus conhece. Nós não sabemos. Como o reverendo João já disse aqui no púlpito, certa vez, quando nós nascemos, recebemos uma senha. Estamos esperando ser chamados. Essa é uma das grandes certezas que temos, na nossa vida, é que um dia nós morreremos, um dia teremos que enfrentar a nossa própria morte. Essa é uma das maiores certezas que nós temos. Agora, o dia e o modo, nós não conhecemos. Nós não conhecemos e realmente isto pode trazer uma certa ansiedade para o nosso coração. Então, é só uma questão de tempo, esse dia está chegando. Até lá, a Bíblia nos adverte a buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado e invocá-lo enquanto Ele está perto, pois vem tempos em que não será mais possível invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Vem tempos em que não seremos mais ouvidos no clamor da nossa alma. Esta é uma certeza também que nós temos por parte das Escrituras. Este é o tempo, portanto, de crer em Jesus e de confiar na sua obra redentora, abandonando o pecado e servindo a sua vontade. Nós estamos sendo agraciados por Deus pela pregação bíblica nos nossos dias, nos chamando a servir a Deus, confiando na obra do Senhor Jesus Cristo, porque este é o tempo, não haverá outro tempo. Este é o tempo da oportunidade, e é agora, é hoje, a oportunidade que nós temos de invocar o nome do Senhor, e Ele nos ouvirá, e Ele virá ao nosso socorro. Então, esta é a oportunidade que temos na nossa vida. Então, considerando, diante de tudo isso, que Ele é o único que pode, após a morte física, destinar os crentes para a vida eterna com Deus,
e manter sob eterna condenação os incrédulos. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não adianta invocar os santos, não adianta invocar outros deuses, não adianta pagar penitências, pagar promessas. Não há outro meio pelo qual importa que sejamos salvos, senão invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de fazer adentrar a presença eterna de Deus aqueles que nele creem e simplesmente manter aqueles que já receberam a sentença da morte por causa dos seus pecados. A Bíblia revela, do ponto de vista da teologia bíblica, que Moisés teve um encontro pessoal com Deus na antiga aliança. O primeiro encontro foi quando ele avistou o anjo do Senhor no meio de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Ali, o próprio anjo do Senhor, uma representação ou uma manifestação teofânica de Jesus no Antigo Testamento, disse a ele: olha, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. Ele estava literalmente diante da presença do Filho de Deus, diante da presença de Deus. Um outro momento em que Deus se revela a Moisés foi no Monte Sinai, quando ele recebeu as leis que deveriam ser anunciadas a toda a nação de Israel. Isso está registrado em Êxodo capítulo 3 e também em Êxodo capítulo 19. Então Moisés sobe no cume daquele monte e ali, no meio de uma nuvem, Deus se revela a Moisés. Quando ele desce, inclusive, do monte, o seu rosto está resplandecendo. Ele teria sido influenciado ou afetado, impactado profundamente pela glória e pela santidade de Deus reveladas sobre aquele monte. Então ali Deus revela a sua presença. Depois, a presença de Deus, ela é manifestada lá no tabernáculo. Ali, no lugar santíssimo, Deus revelava a sua presença, conforme lemos no capítulo 25, verso 8 do livro de Êxodo. Ali Deus está dizendo: olha, vocês façam uma tenda, porque eu habitarei no meio do meu povo. Então, o tabernáculo era o lugar onde a presença de Deus era revelada de uma maneira santíssima, gloriosa, oferecendo aos penitentes a expiação, pela expiação do sangue dos animais puros, o perdão dos seus pecados. E, diante dessa presença santíssima revelada no meio do povo de Deus, Deus então determina que houvesse mediadores. O mediador estabelecido, primeiramente Moisés, aquele que recebeu as leis de Deus e as comunicou ao povo de Israel. E Deus também estabeleceu que, inicialmente, Arão fosse aquele mediador da expiação, o sumo sacerdote. Ele foi o primeiro a ter a autorização de Deus para adentrar o lugar santíssimo e fazer expiação por todo o povo de Israel. Mas Deus fez algumas advertências, duas advertências básicas, tanto para Moisés quanto também para Arão, como mediadores do povo. Primeiro, Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Moisés não recebeu de Deus a autorização para entrar no tabernáculo, que ali Deus manifestava a sua presença. A segunda advertência é que Arão não poderia entrar em qualquer momento dentro do tabernáculo. Houve momentos específicos em que Arão deveria entrar no tabernáculo para fazer expiação por toda a nação de Israel. E se ele violasse essa determinação divina, Arão morreria. E aí nós ficamos um pouco surpresos, porque se a presença de Deus é boa, por que ela é ao mesmo tempo perigosa? Se buscar a presença de Deus e desfrutar da presença de Deus é algo recomendado e todos nós devemos nos convencer dessa necessidade, por que ao mesmo tempo a presença de Deus ela é tão perigosa assim, a ponto de alguém morrer se adentrar a presença de Deus? Vamos lembrar que lá atrás Deus se revelou a Moisés depois do seu pedido, mas Deus se revelou de uma maneira teofânica, ou seja, manifestando dentro das faculdades humanas, dentro da compreensão humana. Deus revelou apenas as suas costas. Deus não quis se revelar de frente a Moisés. Deus não permitiu que Moisés o visse de frente. Então, por que a presença de Deus, sendo ao mesmo tempo boa, é ao mesmo tempo perigosa? Diz o texto em Levítico, capítulo 11, verso 45,
que eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu vos seja Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E aqui nós temos a resposta do porquê a presença de Deus, embora boa, ela é ao mesmo tempo tão perigosa para nós, e não podemos adentrar a presença de Deus sem a mediação de alguém. É porque Deus é santo, e nós somos pecadores. E aí, para ilustrar esta verdade bíblica, a presença de Deus ela é como um sol, extremamente intenso de pureza e de poder. É ao mesmo tempo boa e terrível. Então, se algo corruptível ou mortal se aproximar, é imediatamente consumido. Esse mesmo sol que ilumina o céu, que ilumina os nossos dias e que nos aquece, e aí nós temos a graça de Deus sendo dispensada sobre todos nós. Se nós nos aproximarmos demais do sol, o que acontece? Nós nos queimamos, somos feridos. Por causa do nosso pecado, nós não temos acesso direto à presença de Deus e carecemos de um mediador. Então, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 45, que Deus dispensa essa graça sobre todos. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Mas no mesmo sermão que Jesus está pregando, segundo o registro de Mateus capítulo 5, ele também resistirá aos maus severamente. Ao mesmo tempo que Deus dispensa a sua graça sobre os maus, haverá tempo em que ele resistirá os maus severamente, dizendo: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A presença de Deus não tolerará aqueles que praticam a iniquidade. E esse tempo está chegando. E a razão absoluta desta conduta de Deus em relação aos que praticam a iniquidade é porque Deus é santo. Então tudo tem a ver com quem Deus é, com a sua pureza, com a sua santidade, com o seu caráter puro. Tudo tem a ver com a autoridade de Deus, tudo tem a ver com quem Ele é. Deus é santíssimo, e a sua santidade é revelada pela retidão da justiça, resistindo o pecador. Deus não pode ser manipulado pela perversidade humana. Deus não pode ser coagido a agir, a fazer, a decidir algo que não corresponda com o seu caráter santíssimo. A justiça de Deus revela a santidade de Deus. E como já vimos, irmãos, o homem, embora no princípio tivesse experimentado da comunhão com Deus, ele foi separado desta comunhão por causa do pecado. O relacionamento com Deus era muito bom, contudo, foi corrompido pelo pecado, resultando em morte e também em condenação. Deus disse que se ele desobedecesse, ele morreria, e a morte, tanto física como também espiritual. No momento em que ele peca, espiritualmente falando, ele perde imediatamente aquela comunhão na plenitude que ele desfrutava antes do pecado. E posteriormente, ele, tendo sido formado do pó da terra, volta à terra. Fisicamente ele experimenta a morte. Então a morte passou a existir a partir do pecado do homem, da sua desobediência, da sua rebeldia. Deus deu ao homem a liberdade para comer livremente de toda árvore do jardim, mas ele preferiu desperdiçar tudo que Deus havia oferecido na sua bondade para desfrutar de uma apenas que Deus havia proibido. E ali o homem então experimenta a morte pela rebelião, assim como Deus havia prometido. Mas Deus oferece uma solução para aqueles que Ele deseja salvar. Por amor, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, assim promoveu a justificação e reconciliação com Deus. Embora todos nós fomos impactados pelo pecado original, corrompidos da nossa natureza, na nossa condição na presença de Deus, mesmo sem ter praticado qualquer obra pecaminosa, o nosso estado foi corrompido pelo pecado. Deus, em Cristo Jesus, Ele nos promove a justificação dos nossos pecados. E Ele nos oferece a reconciliação consigo mesmo, nós que cremos no Seu Filho Jesus Cristo. E a palavra de Deus ela é muito clara, que esta é uma oferta da graça de Deus.
não é resultado de disciplinas religiosas. Não há nada que possamos fazer que substitua, que complete, que supere a obra expiatória de Jesus Cristo. Não há outro caminho de reconciliação com Deus, senão através do mediador da nova aliança, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus é santíssimo, nós somos pecadores, e a possibilidade de haver um encontro, uma união, é por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio. Isso não significa dizer que estamos livres de qualquer responsabilidade moral. Por isso a Bíblia, ela exige que Jesus, ele nos representa na cruz do Calvário, na ressurreição e também na ascensão. Mas isso não significa dizer que Jesus, ao tomar sobre os seus ombros os nossos pecados, que ele era ou foi moralmente responsável pelos pecados que ele estava carregando. Os pecados não eram dele. Jesus não cometeu nenhum pecado. Os pecados eram nossos. Embora Jesus tenha satisfeito a justiça de Deus, nos representando na cruz do Calvário, a Bíblia exige que nós confessemos os nossos pecados. Jesus não teve que confessar pecados porque ele não cometeu pecado algum. O pecado era nosso, o pecado é nosso. E a Bíblia exige de todos aqueles que creem em Jesus que eles confessem os seus pecados. E não apenas façam isso pela fé em Jesus, crendo em Jesus, confessando a sua incapacidade, confessando a sua corrupção, a sua promiscuidade, a sua perversidade, a sua maldade, fazendo isso no exercício da fé em Jesus. Mas também a Bíblia exige que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Não apenas os reconheçamos, não apenas nos entristeçamos por eles, mas que também abandonemos os nossos pecados. Abandonemos radicalmente os nossos pecados. A Bíblia exige que não apenas confessemos no exercício da fé, mas também abandonemos os pecados. Somos chamados ao arrependimento, que é uma mudança de atitude, que é uma mudança de conduta, é uma mudança de curso, completamente de curso. Spurgeon disse que a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios, pois se Deus não poupou seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era seu, o que ele fará com as pessoas que são pecadoras impenitentes? Se Deus foi capaz de punir tão severamente o seu único filho, Jesus Cristo, imaginam que ele fará com aqueles que são pecadores verdadeiros. Essa é uma advertência que a Escritura traz a todos nós, para que reconheçamos os nossos pecados e no exercício da fé, nos arrependendo deles, buscando aquele que é o único que pode nos garantir a vida eterna, que é a promessa para aqueles que creem em Jesus Cristo. Contudo, irmãos, para aqueles que negam crer em Jesus e que preferem se manter na condição de desprezo da cruz, da obra expiatória de Jesus, o problema do pecado continua. O problema do pecado continua. A sentença de morte proferida no princípio continua. Esses que negam a Jesus, que desprezam a obra redentora de Jesus, permanecem sob o estado de condenação e de morte. Jonathan Edwards disse: a terra é o único inferno que os salvos em Cristo suportam e o único paraíso que os descrentes desfrutam. Nós podemos ser aqueles que estão chorando enquanto os ímpios estão se alegrando nas suas profanações. Mas vem dia em que isso será invertido, que nós haveremos de desfrutar da alegria ao amanhecer, enquanto eles serão destinados a eternos sofrimentos, porque eles permanecem sob o estado de condenação, sob o estado de morte eternas. Então, para aqueles que negam crer em Jesus e preferem confiar mais nas suas obras em matéria de salvação do que se render humildemente na presença do Senhor no exercício da fé, o problema do pecado permanece. Então nós veremos aqui 3 pontos sobre o estado de condenação, a realidade da condenação eterna e da morte. Nós veremos primeiramente a realidade, o estado e depois o lugar para onde os condenados são destinados. Para aqueles que não creem em Jesus, o que os aguarda de modo rígido, fiel, é o que a Escritura revela, é um estado
terrível de condenação eterna. Primeiramente, sobre a realidade da morte eterna, da condenação eterna. É certo que alguns tentam negar a realidade dessa futura condenação, argumentando a favor da virtude de que Deus, sendo amoroso, jamais destinaria pessoas para um eterno estado de tormento. Muitos falam isso, né? Erroneamente, equivocadamente. Muitos estão mais confiados na sua justiça própria do que na revelação bíblica, dizendo Deus é amor e jamais poderia condenar alguém tão bonito, alguém tão bondoso, né? Estão pensando de modo equivocado do ponto de vista bíblico, porque a Escritura revela que essa compreensão ela está completamente equivocada. Ele não deixará impune os que negam o seu Filho e permanecem rebeldes. Deus não permitirá que pecadores que praticam a iniquidade, que são insistentes, são impenitentes no pecado, Deus não permitirá que sejam impunes. Pelo contrário, o amor e a justiça estão unidos na mesma pessoa, salvando crentes e condenando os incrédulos. E é exatamente isso que a justiça faz. Diz em Mateus 3, 11 a 12, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E aí João Batista está dizendo, ele vos batizará com Espírito Santo. E ele estará trazendo não apenas o batismo com o Espírito Santo, ele estará trazendo também o batismo com fogo. E aqui, irmãos, não tem nada com irreverência na hora do culto, não tem nada a ver com fortes emoções na hora do culto, não tem nada a ver com experiências extraordinárias e subjetivas da fé. Aqui é julgamento mesmo, tá? Fogo. Porque o texto continua dizendo, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, se referindo aqui à justiça. Recolherá o seu trigo no celeiro, é o batismo com o Espírito Santo, a obra redentiva. O Espírito Santo concede vida àqueles que estavam mortos e lhes permite, uma vez regenerados, lhes permite crer em Jesus, porque o próprio Deus transmite fé a esses corações. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. É o primeiro batismo que nós experimentamos. O segundo batismo é o batismo com água, o batismo ritual, selando externamente aquilo que já é uma realidade interior. Então, o próprio Jesus, ele trouxe o batismo com o Espírito Santo, uma referência à obra da redenção, mas ele também trará batismo com fogo, se referindo aqui à condenação. Ele queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o amor e a justiça de Deus se revelam em Cristo Jesus, salvando os crentes e condenando os incrédulos. Então, a vinda de Jesus é uma vinda que traz uma imensa responsabilidade para a humanidade, porque aqueles que creem serão salvos, os incrédulos serão severamente punidos. Em Mateus 25, 46, nós vemos mais um testemunho dessa realidade. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não há uma terceira via, não há uma negociação entre esses dois caminhos. Uns serão destinados para o castigo eterno, enquanto outros para a vida eterna. Em 2 Pedro 2,9 nós lemos, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, ou apenas manter, sob castigo os injustos para o dia do juízo. Há um dia em que esse julgamento será revelado duramente. Deus, nós precisamos compreender que Deus é amor, mas amor não é Deus. Ele pune pecadores e revela a sua retidão. A ideia de que Deus é amor, de que Deus é bondade, jamais punirá o transgressor, o que pratica a iniquidade, o perverso, o mal, é uma ideia equivocada do ponto de vista bíblico. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9, nós lemos, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu
se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, preparado para revelar a sua justiça, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, os incrédulos, e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus, aqueles que conheceram o Evangelho, mas decidiram se manter em estado de rebelião. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, Deus é amor, mas Deus, sendo amoroso, não significa dizer que Ele é um juiz omisso. Ele não é um juiz omisso. Ele não tem os seus olhos tapados para a iniquidade praticada no mundo, e haverá de julgar a todos segundo as suas obras. Ao negar essa realidade, nega-se que Ele seja santo e justo, e isso é mais uma ofensa. É mais uma ofensa contra o Senhor. Negar que Ele está preparado para punir severamente, em estado eterno, aqueles que não creem e aqueles que são rebeldes. Em segundo lugar, o estado de condenação. Qual será a condição daqueles que serão destinados para o castigo eterno? As Escrituras, indubitavelmente, não apenas admitem a realidade, como vimos aqui, desta condenação, como também descreve como um estado da existência humana sob profundas e intermináveis angústias. Então, uma vez morta, uma vez que um incrédulo morre, ele é inserido a um estado eterno, que a Escritura ela descreve com muita riqueza qual será esse estado. Primeiramente, diz o texto em Mateus capítulo 25, verso 30, que o servo inútil será lançado para fora da presença do Senhor. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o estado dos condenados será um estado de trevas. A ideia transmitida por essa fria realidade tenebrosa não é meramente de um lugar sem luz, como nos parece numa leitura literal, mas de tristeza, de melancolia, de horrível opressão, semelhante a um confinamento. Aqueles que praticam, que transgridem a lei, no regime, acho que antigo, militar, que eram confinados. Gente, não tem pior tortura do que essa. Porque se alguém te tortura fisicamente, o seu corpo ele é restaurado, as feridas podem ser tratadas e curadas. Mas o pior sofrimento não é o sofrimento físico, é o sofrimento emocional ou o sofrimento espiritual. Você ser confinado de relacionamentos, você ser privado da luz, é uma tortura extremamente dolorosa praticada contra as nossas emoções. E qual será o estado, a primeira descrição que a Bíblia dá daqueles que serão destinados eternamente para a condenação? É de um estado de confinamento, onde a alma será torturada, oprimida pela tristeza, pela frieza, pela ausência de qualquer sinal de bondade e de alegria. Esta é uma realidade fria, não há qualquer sinal de bondade, não há qualquer sinal de amor, de prazer ou de alegria, pois não existe qualquer relação com a fonte divina. Por isso é treva, não há sinal de luz. Não há sinal de luz. É treva, é solidão. Essa é uma realidade fria, descrita pela Escritura para aqueles que são incrédulos, impenitentes e que haverão de receber essa sentença final. Em segundo lugar, quanto ao estado, a Bíblia também descreve que será de intensa aflição. E o texto continua dizendo, aí um destaque no mesmo verso, em Mateus 25, 30, ali haverá choro e ranger de dentes. Um choro, irmãos, interminável. Como essa realidade é profundamente espiritual, as palavras aqui, elas dão ideia, não na sua exata descrição, mas elas nos dão uma ideia geral e verdadeira desse estado de choro interminável e de ranger de dentes. Em que circunstâncias podemos chegar a ranger os dentes, senão por uma intensa aflição? Uma intensa aflição. Também
a Bíblia descreve como um estado de banimento da presença de Deus em Mateus 25, 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, serão estes banidos da presença do Senhor. Não haverá qualquer relacionamento, qualquer comunicação de paz com o Senhor. Estes sofrerão, diz 2 Tessalonicenses 1,9, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nós vimos aqui, no último estudo, uma das descrições da vida eterna é de acolhimento na presença de Deus. Aqueles que serão punidos severamente, sentenciados eternamente no dia do juízo, eles serão, ao contrário dos que têm a vida eterna por crerem em Jesus, eles serão banidos, separados de tudo que se refere a bom, a tudo que se refere ao prazer, à alegria, à paz, serão completamente privados da presença do Senhor. Mas a Bíblia não descreve apenas a realidade dessa condenação contra todas as incredulidades e especulações vazias de afirmações bíblicas. A Bíblia também descreve o estado, como vimos aqui, um estado espiritual terrível, mas a Bíblia também descreve o lugar para onde os incrédulos serão destinados. As Escrituras descrevem que estes incrédulos eles serão destinados a sofrer os eternos flagelos da ira de Deus. E a descrição mais conhecida por todos nós é a descrição do inferno. Diz o texto em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4: Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. E a palavra que aparece aqui é tartarô no grego, tendo como referência a morte. Então a morte é um lugar também, um lugar de morte, né? Não é apenas um estado, mas é também um lugar mortificado. Pois Salmo 16, 10 diz: pois não deixará a minha alma na morte. A palavra em hebraico aqui é Seol ou Sheol. Em Atos 2, 27, língua grega, lá nós lemos: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, para onde que os incrédulos são destinados? Para um lugar chamado inferno, que é o local onde os mortos são destinados. Também como referência a uma profunda sepultura espiritual. Em Salmo 9, verso 17, nós lemos: os perversos serão lançados no inferno. Todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados para este lugar chamado inferno. Em Provérbios 5:5 nós lemos: os seus pés descem à morte, uma ideia de descida. Os seus passos conduzem-na ao inferno. E em Provérbios 9:18 nós lemos: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Um lugar frio, um lugar de morte, como uma verdadeira sepultura. Ainda sobre o lugar, a Bíblia continua descrevendo como um lugar de castigo. No Salmo 9:17, como lemos: os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Esse é um lugar de castigo. Quando alguém comete uma transgressão grave na sociedade, esta pessoa ela é julgada e sentenciada a um confinamento, a uma prisão. A prisão é o lugar onde a pessoa paga por este castigo. Ela sofre castigos sendo privada da liberdade, sendo privada das suas relações mais importantes, sendo privada da sua liberdade. Então, o inferno, que é o lugar para onde os incrédulos serão destinados, é um lugar onde eles haverão de sofrer o castigo pela sua rebeldia ao Senhor. Também um lugar de abismos de trevas,
2 Pedro 2,4 nós lemos: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Também nós lemos em Lucas 16:23, como um lugar de tormentos eternos. Diz o texto: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Um lugar de tormentos, tormentos eternos, irreversíveis. Também a Bíblia descreve esse lugar como um lugar de aflições sem fim da alma e também do corpo. Jesus disse em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O corpo, irmãos, do crente, uma vez sepultado, no dia do Senhor será ressuscitado e integrado à alma viverá este eternamente na presença do Senhor. Mas o que nós devemos temer, nas palavras de Jesus, é Ele mesmo, porque Ele tem o poder e a autoridade de lançar no inferno os incrédulos. Ele tem esse poder de fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, submetendo a um lugar de castigo, de aflições eternamente. Também a Bíblia descreve o lugar como um lugar de penalidade irrevogável. 2 Tessalonicenses 1:9 nós lemos: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não é um estado que poderá ser revertido. Não se trata de uma condição que poderá ser alterada. Pelo contrário, independente de qualquer ação neste lugar, o homem não poderá ser resgatado. É um lugar de penalidade eterna, de eterna destruição. A Bíblia também diz que este lugar é um lugar onde o choro, como resultado do julgamento, será interminável. Sabe quando você faz algo muito ruim, depois percebe o que você fez, vem aquela tristeza, aquela vergonha, em escala muito maior que as nossas palavras não podem descrever. O inferno, o lugar para onde os incrédulos são destinados, é um local onde o choro não poderá ser consolado. A tristeza não poderá ser aliviada. Diz o texto em Mateus 13, 42 e 50, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Imagina o quão terrível será este lugar, onde tudo o que você pode experimentar é uma tristeza, é uma aflição tão profunda, mas tão profunda, que você passa a eternidade em estado de tormento, de choro e de ranger de dentes. Este fogo, que é uma referência aqui a julgamento, ele é inextinguível, ou seja, será eterno esse estado de juízo. Ires para o inferno, para o fogo inextinguível, Marcos 9, 43. E o verme citado na passagem, que indica os horrores físicos, conforme lemos em Isaías 66, verso 24, diz que o verme não morre. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Imagina, irmãos, são aflições espirituais e aflições físicas eternamente irreversíveis. O que notamos em todas essas descrições é que a condenação e a morte eternas se tratam do estado humano separado de Deus e do seu reino, do mínimo sinal de vida, do mínimo sinal de paz e também de alegria. Pela graça comum, Deus ainda dispensa cuidados, como lemos em Mateus 5:45, sobre maus e bons, mas o tempo em que estes cuidados serão cessados está próximo. Em Apocalipse, capítulo 14, versos 9 ao verso 11, nós lemos: seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão. Esta é uma referência que João faz e traz sobre o pacto com a idolatria, a adoração como uma atitude do coração,
a adoração como uma resposta a uma crença, a uma convicção de que há outro digno de receber adoração que não seja o Senhor. E a marca na fronte e também sobre a mão é um sinal externo deste pacto com a idolatria. Esta besta citada aqui, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, quando João começa a descrever sobre as bestas, lá ele cita duas bestas que ele teve na sua visão: a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar é aquela que representa, na visão de João, o sistema político e perverso do mundo. Representado nos seus dias, de uma maneira mais objetiva, a grande Babilônia, que depois ela cai, se não me engano, no capítulo 16, a queda da Babilônia como símbolo de um governo humano rebelde e perverso na presença de Deus. Aí ele cita, na sua visão, uma outra besta, a besta que emerge da terra, que depois, mesmo no livro do Apocalipse, essa besta é descrita como falso profeta. Essa besta que João vê descreve a realidade da falsa religião no mundo, da idolatria que há no mundo. Então, por isso que João está dizendo sobre se alguém adora a besta, se alguém se compactua com a idolatria, os idólatras que internamente e externamente mantêm este pacto idólatra, diz aí na sequência do texto, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira. Aqui é o anúncio da punição. Os idólatras, eles serão punidos. E quando João tem essa visão do cálice da cólera de Deus preparado sem mistura, está dizendo que essa punição, ela não terá qualquer sinal de atenuante, de misericórdia. Será implacável. A justiça de Deus será implacável. Nós ainda podemos desfrutar da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, mas nesse dia não haverá atenuante. Será um vinho preparado da cólera de Deus sem mistura. Será a justiça de Deus implacável. Então o apelo, o clamor, o choro, o desespero não atenuará a aplicação da reta justiça de Deus naquele dia. E ele continua: e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essa aqui é uma referência ao castigo, a tudo que nós vimos sobre a realidade, o estado e também o lugar. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E por fim, nessa passagem, João descreve o tempo, a duração desse castigo, dizendo: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Os crentes, eles estão sujeitos ao sofrimento desta vida terrena, porque a igreja, ela está atravessando o deserto da grande tribulação, e este é o motivo do seu choro. Mas, ao chegar na terra prometida, na Nova Jerusalém, quando a igreja chegar ao dia da sua esperança, quando Cristo vier e então transformar aqueles que estão vivos, ressuscitar aqueles que já teriam morrido, então estes serão introduzidos na presença e no gozo eterno de Deus. Então nós estamos atravessando esse período de tribulações, estamos atravessando o deserto, mas nós estamos caminhando para uma esperança, e nesse dia o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. No Salmo 35 nós lemos: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. A graça de Deus, o prazer de Deus, a alegria de Deus, reservadas para todos aqueles que creem no seu Filho, serão eternas. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Em Apocalipse 7:17 nós lemos: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O deserto já passou, as tribulações já passaram, o peso insuportável do pecado terá passado.
Agora é o momento de recebermos o consolo do Senhor e vivermos eternamente na sua presença. Porém, os incrédulos lamentarão por toda a eternidade. Mais terrível lugar é o que as Escrituras chamam de lago de fogo, onde diz em Apocalipse 20, 7 a 15, o próprio inferno, o diabo e os incrédulos serão lançados. Se o inferno é um lugar terrível, imagina, o inferno será lançado no chamado lago de fogo. É o estado eterno de sofrimentos inefáveis. Nossas palavras são insuficientes, a parte das descrições bíblicas apresentadas até aqui, para descrever quão profundo sofrimento está reservado neste lugar, onde o clamor nunca será ouvido. Nunca será ouvido. Para terminar, como que nós precisamos lidar com este assunto? E certamente, num momento como este, ouvindo sobre essas descrições, o coração fica um pouco apertado. A gente sente um pouco de ansiedade, especialmente pensando em pessoas que nós amamos e que ainda permanecem rebeldes na presença de Deus, desprezando o nome do Senhor. Como nessa semana testemunhamos uma grave profanação da simbologia da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Nós ficamos olhando para aquilo e ficamos assim, um pouco aborrecidos, indignados, mas nós temos o consolo da parte de Deus de que a justiça vem. É só uma questão de tempo, mas também nos preocupamos, irmãos, com pessoas que nós amamos, estão próximos a nós. O que fazer, irmãos, diante de tudo isso? Primeiro, irmãos, aqueles que estão me ouvindo, inclusive pela internet, diante dessa justiça revelada pelas Escrituras e da severidade da aplicação de toda essa justiça, conforme vimos até aqui, o apelo que eu deixo a todos, o apelo sincero e carregado de sincero amor a todos, é que creiam que Jesus é o único e suficiente Salvador dessa terrível condenação, a qual justamente recebemos por nossos pecados. Esse é o apelo que eu deixo a todos, que se arrependam dos seus pecados, que creiam em Jesus Cristo, porque Jesus é o único que pode trazer salvação deste estado terrível de condenação que vem. Irmãos, vem não apenas no dia de Cristo, mas até esse dia poderemos ser encontrados pela nossa própria morte e precisamos ter a certeza de que estaremos com o Senhor. Precisamos ter a certeza de que desfrutaremos da presença, da doce presença do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então creia de todo o coração em Jesus, ou em outras palavras, confie a sua vida, confessando os seus pecados, exercitando a sua fé, a sua confiança nele, que é o único que pode trazer a salvação. Olha o que João diz no seu Evangelho. Capítulo 3, versos 16 a 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho, e nele revelou o seu amor por nós. O próprio Deus tem interesse de livrar a nossa alma desse estado de condenação. E a verdade está sendo anunciada a esta geração, para que creia em Jesus Cristo, o único Filho, o Filho unigênito de Deus, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, a justiça já foi cumprida em Cristo Jesus. Essa justiça já foi satisfeita em Cristo Jesus. O que não crê já está julgado, porquanto também foi julgado, sentenciado no princípio, no pecado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A sentença já foi dada, a sentença de morte já foi dada no princípio. A única possibilidade de sermos livrados é se, mediante a palavra da verdade, crermos em Jesus e recorrermos a Ele, que é o único mediador, à presença santíssima do Deus que está assentado no alto e sublime trono. Por fim, advertindo esta geração para que creia nele e se arrependa dos seus pecados, a fim de que, crendo, seja justificada pela fé da condenação e da morte eterna. Há muitos entre nós que precisam ouvir a mensagem do Evangelho e a advertência para que creiam em Jesus, pois vem um dia em que todas as nossas obras serão julgadas.
Todas as nossas obras serão julgadas. Não haverá álibi, não haverá desculpas, não haverá manipulações, não haverá mimimi, não haverá chantagens, não haverá nada que poderemos fazer para nos livrar da eterna condenação. Este é o tempo de crermos em Jesus. E todos precisam tomar conhecimento dessa verdade em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil e entre as nações. E é responsabilidade nossa levar essa mensagem do Evangelho a todos quantos ainda não tiveram contato com Ele e aqueles que já tiveram contato, mas permanecem rebeldes, para que usem deste tempo como um tempo de oportunidade para que confessem o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Redentor de suas almas. Amém?